seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja muito bem-vindo, é com muita alegria que eu te acolho. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje temos um tema bem interessante para tratar, que é sobre a Santa Missa. E esse é um tema legal porque, assim, muitas vezes tem muitas pessoas que me questionam sobre a questão da missa, né? E a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, de tirar alguns tabus, de esclarecer alguns pontos que são importantes para que a gente entenda melhor sobre a Santa Missa. Então, eu gostaria de começar dizendo que a Santa Missa não é um lugar de confraternização, não é um lugar de estudo bíblico, ao contrário do que algumas pessoas pensam. Algumas pessoas falam, eu queria aprender mais sobre a Bíblia, eu queria confraternizar mais com as pessoas, e eu vejo que na missa é um ambiente muito formal. E realmente, o ambiente da Santa Missa ele é apenas um dos momentos que nós temos na Igreja Católica. Como eu já falei em outros vídeos, a Igreja Católica ela é muito rica, tem muitos ritos, né, uma liturgia muito rica. E a Santa Missa é um dos momentos, o principal deles que acontece, mas é um dos momentos e ele tem que seguir todo um rito litúrgico, toda uma sequência. Se você vai na missa aqui no Brasil, você vai ver o rito. Se você vai na missa em outros países, nos Estados Unidos, no Canadá, você vai ver o mesmo rito, porque é a mesma liturgia, salvo algumas especificidades por localidade, mas é o mesmo rito, a mesma liturgia que acontece em todos os lugares do planeta, né? E por isso que a nossa igreja ela é una. A igreja católica, o nome católico significa universal, ela está no mundo inteiro e é a mesma igreja, o mesmo rito, porque nós temos um mesmo pastor, que é o Papa, que é o sucessor apostólico de Pedro, né? A autoridade que Deus deu a Pedro, essa autoridade vem sendo passada aos papas até os dias atuais. Então, tratando da Santa Missa, às vezes as pessoas ficam assim, poxa, eu queria ter mais oportunidade de conversar, às vezes o acolhimento na missa não é muito bom. Por que isso acontece? Né? Não é questão de por que isso acontece, mas a gente precisa entender qual é o motivo da Santa Missa. A Santa Missa, como eu falei, é um momento que acontece, um evento que a gente tem na Igreja Católica, o principal deles, e a gente vai entender por que ele é tão importante, né? Mas assim, a celebração da Santa Missa, ela tem em si um propósito, que não é um propósito de dar formação, não é um propósito de catequese, não é um propósito de confraternização, não. É um propósito da gente estar vivendo ali a paixão de Cristo na celebração da Santa Missa. Então, por isso que, por vezes, você vai sentir falta, mas eu queria ter uma oportunidade de estar fazendo parte de um grupo. Aí vão ter outros momentos dentro da igreja que você vai poder participar de um momento formativo, de um momento para estudar sobre a Bíblia, de estudar sobre a vida dos apóstolos, de fazer parte de um encontro de casais, de um encontro de jovens, mas aí é fora da missa, são outros momentos. E aí você pode procurar a secretaria da sua paróquia, procurar o padre, para saber como se envolver mais nesses outros eventos, para que você realmente esteja fazendo parte daquela comunidade. Mas voltando à Santa Missa, a Santa Missa é um momento principal da nossa fé, da fé católica, né? Onde a gente vai viver ali o sacrifício de Cristo. Então, a Santa Missa é o coração da vida cristã, onde celebramos a Eucaristia, que é o sacrifício de Jesus Cristo. A celebração, ela se divide em duas partes principais. Então, tem a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Então, a gente vai para a Santa Missa para se alimentar da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Então, é muito importante que a gente entenda cada momento que acontece na missa para que a gente possa dar valor. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Mas antes da gente entrar nas partes da missa, eu gostaria de dar algumas referências bíblicas para que a gente pudesse fundamentar o porquê da Santa Missa. Por que a Igreja Católica faz a celebração da Santa Missa? E um detalhe importante é que a gente não assiste à missa. Às vezes a gente fala, eu vou assistir à missa. Não. A gente participa da missa. Nós fazemos parte daquela celebração. Então tem parte da celebração que o padre, que é do sacerdote, tem a parte que é da assembleia. Então nós participamos com cânticos, com as respostas às orações, com algumas orações. Então a gente precisa dizer que a gente participa da missa. A gente não vai assistir. A gente assiste um filme, que a gente fica sentadinho ali, não interage, mas a missa a gente tem que ter a consciência de que a gente está indo para a missa para participar. A gente faz parte daquele evento. Então, se vocês puderem, peguem a Bíblia de vocês aí em Lucas capítulo 22. Então, Lucas 22. E a gente vai partilhar um pouquinho do capítulo de Lucas da Santa Ceia.
do versículo 14 ao versículo 20. Tá? Quero fundamentar onde é que está a Santa Missa dentro da Sagrada Escritura. Então aqui em Lucas, você pode pausar o vídeo para buscar a sua Bíblia, depois você continua, em Lucas capítulo 22, versículo 14 ao 20. A palavra de Deus vai nos dizer: quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos. Disse-lhes, então: desejei ardentemente comer com vocês esta ceia de Páscoa, antes de sofrer. Aqui foi antes de Jesus ser crucificado, porque ele já sabia que ia ser crucificado. Versículo 16. Porque eu lhes digo, não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. E recebendo um cálice, deu graças e disse: tomem isto e façam passar entre vocês. Porque eu lhes digo, de hoje em diante eu não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Então Jesus, repetindo, Jesus fala, ele distribui o pão e diz: façam isso em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vocês. Ou seja, Jesus já sabia que ele ia morrer de cruz e que o sangue dele ia ser derramado para nos salvar por nossos pecados, para redimir os nossos pecados. Então aqui ele tem a Santa Ceia, ele distribuiu a fração do pão, distribuiu o cálice com o vinho, que fala que é o sangue dele, e diz: façam isso em memória de mim. Então quando ele fala isso, ele está dizendo para a gente que a gente precisa fazer isso em memória dele. Então quando a gente está na celebração da Santa Missa, o que acontece ali? A gente está celebrando a ceia do Senhor, a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus ele vai se oferecer no sacrifício do altar. Então, por isso, quando a gente vai para lá, a gente já fez a primeira Eucaristia, a gente vai para lá para comungar, para receber o corpo de Cristo. A gente se alimenta da palavra de Deus, que é proclamada, o Evangelho, e a gente se alimenta também do corpo de Cristo na hora da Eucaristia. Uma outra passagem que eu queria partilhar com vocês, para mostrar a importância de estar, de comer e beber do corpo e sangue de Cristo, está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 47 a 58. Aqui ele vai falar da importância de nós estarmos unidos a Jesus. Aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, a importância de estarmos unidos com Jesus através da Eucaristia. Então, no versículo 47, Jesus diz: eu garanto a vocês, quem acredita possui vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus dizendo: os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que não venham a morrer quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha carne, para que o mundo tenha a vida. Versículo 52. Os judeus começaram a discutir entre si: como pode ele dar-nos a sua carne para comer? Jesus lhes disse: eu lhes garanto, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não tem a vida em vocês. Quem come a minha carne, abra os ouvidos agora, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Repito. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. E como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados comeram e depois morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então aqui, meus amados, a gente pode perceber que Jesus nos disse: quem come do corpo dele e bebe do sangue dele permanece nele, permanece em Jesus e ele permanece em nós. Então daqui a importância de sabermos que Jesus é um verdadeiro alimento para nós. E a Santa Missa
é o momento, o local onde a gente vai poder estar ali com a comunidade celebrando, partilhando a palavra e se alimentando do corpo e sangue de Cristo. Então, alguns momentos importantes da Santa Missa eu vou estar passando aqui com vocês. E antes de começar esses momentos, eu queria partilhar uma situação, fazer uma analogia. O que é que acontece comigo? Isso é uma experiência minha, um testemunho meu. O católico, o cristão católico, ele tem uma obrigação de ir à missa pelo menos uma vez por semana aos domingos. Pelo menos. Se não conseguir aos domingos, ele teve algum impedimento, ele pode ir no sábado depois das 5, porque já é o evangelho do domingo, tá? Mas eu não preciso ficar restrito única e exclusivamente ao domingo. Eu posso ir na segunda, eu posso ir na terça, eu posso ir na quarta, porque nós temos missa todos os dias, né? E eu tenho a possibilidade de receber essa Eucaristia, essa graça, todos os dias. A missa, ela segue um rito, ela segue um ritual, do início ao fim, que a gente vai passar sobre ele aqui. Mas, além daquele ritual, a parte visível, existe a parte da graça, a parte que a gente não enxerga. E a fé é justamente crer naquilo que não vemos. Então, a gente precisa acreditar que por trás daquele ritual existem anjos ali, graças sendo derramadas, nos alcançando para nos fortalecer na fé, na caminhada, na luta, nas batalhas. Eu costumo dizer que durante a semana a gente carrega uma mochila invisível e a gente vai carregando as dificuldades do dia a dia dentro dessa mochila. Então, tive uma dificuldade, tive uma briga, tive uma discussão, coloco ali, tive uma dificuldade no trabalho, na família, com os filhos. A gente sempre tem dificuldades e superações, é normal isso no dia a dia. Mas a gente vai acumulando esse peso nessa mochila. Quando chega o dia da Santa Missa, o domingo, é o dia que eu tenho para oferecer essa mochila pesada, tirar ela e colocar ali no altar do Senhor. Para quê? Para que eu possa sair dali leve. Então, essa é a analogia que eu falo. Tentem fazer isso, tentem levar para a igreja, deixar tudo ali das dificuldades, falar com o Senhor, abrir o coração, para que vocês possam sair dali, para que você possa sair dali mais leve. E se você tem a possibilidade de fazer a Eucaristia, de comungar diariamente, melhor ainda. Porque aí você não precisa caminhar com uma mochila, você pode caminhar apenas com uma pochete. Porque você só vai precisar estar levando os pesos e as dificuldades de cada dia. Tá? Então fica a dica aí. Mas vamos para os passos da missa. Então eu vou estar passando aqui os pontos e falando sobre cada um deles. Tá? Então, falando dos ritos iniciais da palavra. Então, inicialmente tem a acolhida. Então, o sacerdote acolhe a comunidade. Em seguida tem o ato penitencial, onde reconhecemos nossos pecados e pedimos perdão. Esse ato penitencial da missa, ele redime os nossos pecados leves. Tá? Os pecados mortais não é redimido por esse ato penitencial da missa. Eu preciso buscar uma confissão com o sacerdote. Tá? Em seguida tem o momento do glória, onde louvamos a Deus. Liturgia da palavra, onde nós temos uma primeira leitura, que é do Antigo Testamento. Em seguida teremos o Salmo responsorial, que é um salmo que responde à primeira leitura. Em seguida temos a segunda leitura, que é um texto do Novo Testamento. Em seguida temos a aclamação ao Evangelho, a comunidade proclama a alegria da Boa Nova. Em seguida o sacerdote faz a proclamação do Evangelho, né, de Jesus Cristo. E em seguida o padre faz a homilia, que é uma reflexão sobre a palavra de Deus. Então, o momento da homilia que o padre vai fazer ali, ele vai fazer uma exegese e hermenêutica. Então ele vai fazer a explicação do Evangelho e trazer aquilo para os dias atuais, tá? Para que a gente possa ter um correto entendimento daquele texto. Porque muitas vezes a gente pode ler um texto bíblico e não interpretar da maneira correta. Tinha um professor meu de teologia que ele dizia que a gente precisa ler o texto no contexto para não virar pretexto, né? Então, o padre vai trazer para a gente a leitura do Evangelho, ele vai explicar o contexto, o que aquele povo vivia naquela época, qual era o contexto social e econômico da época, o que levou aquele povo a fazer determinada situação, e ele vai trazer isso para os dias atuais. Como é que hoje a gente vive isso? Como é que a gente precisa viver isso? Então, ele vai estar atualizando para a gente esse processo. Em seguida, a gente vai ter a profissão de fé. Retornamos os princípios antigos da fé, que é o credo. Prece dos fiéis, que a gente vai apresentar aquelas intenções da comunidade, e geralmente a gente tem que a gente faz para o Brasil como um todo, né? Apresentamos nossas necessidades e intenções a Deus. Nesse momento que é feita a leitura das preces,
a gente pode também colocar as nossas intenções ali no coração, a gente pode estar apresentando a Deus, né? Em seguida, a gente vai entrar na liturgia eucarística. A liturgia eucarística, a gente vai ter a preparação das ofertas, então a gente vai ter o ofertório, então às vezes vai entrar em procissão, ou já vai estar lá no altar, então a gente tem o pão e o vinho que são apresentados para a consagração. A gente tem a oração sobre as oferendas, então o sacerdote eleva uma oração sobre os dons. Em seguida, a gente vai entrar para o ato da Eucaristia, a gente vai ter a comunidade que proclama a santidade de Deus no prefácio, a gente vai ter o santo, santo, santo. E é importante a gente entender que nesse momento dos santos, a gente canta o santo louvando a Deus. Nesse momento é como se o teto da igreja se abrisse, anjos e santos descem para aquele momento, para louvar e glorificar a Deus. Então, a gente pode usar nossa mente nesse momento do santo para imaginar isso. Ali vai estar rodeado de anjos e santos para glorificar e para santificar Deus naquele momento, porque a consagração vai acontecer do corpo e sangue de Cristo. Em seguida, a consagração, o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo. Então, nesse momento da consagração, é importante que a gente esteja ajoelhado, aqueles que puderem, com os olhos fixos em Jesus. Alguns dizem assim, mas eu não sei o que falar nessa hora. Tem uma oraçãozinha simples que você pode fazer durante a consagração, quando ele eleva o corpo de Cristo, quando ele eleva o cálice, né? A gente pode fazer uma oração nesse momento, em silêncio no nosso coração, ou baixinho ali para não atrapalhar quem está do nosso lado. Meu Senhor e meu Deus, eu vos amo e vos adoro, eu creio, mas aumentai a minha fé. Ou alguma oração parecida com essa, é você reconhecendo Deus como seu Senhor e Salvador. Em seguida, a gente vem para o ato da comunhão, e a gente vai rezar o Pai Nosso, rezamos a oração ensinada por Jesus. Um ponto importante nesse Pai Nosso é que após esse Pai Nosso não tem amém. Porque esse Pai Nosso está dentro de uma oração maior. Então, dentro da Santa Missa, quando a gente reza o Pai Nosso, ao final a gente não fala amém. O amém vai ser depois, porque esse Pai Nosso está dentro de uma oração maior. O rito da paz, fração do pão, o pão consagrado é partido, em seguida tem a comunhão. Os fiéis recebem o corpo e sangue de Cristo. Então, um ponto importante aqui sobre a comunhão. Primeiro, eu preciso fazer um exame de consciência. Se eu estou em pecado mortal, eu não posso comungar. Tá? Aí eu preciso buscar um sacerdote para me confessar. E só depois eu vou poder comungar. Então, por exemplo, se eu não participei da missa aos domingos, eu faltei um domingo à missa. Você pode faltar porque você está doente ou porque teve algum imprevisto com relação a isso. Mas em outra situação, é pecado. É pecado mortal, então você precisa confessar com o sacerdote. No caso você não pôde ir à missa por algum motivo, na próxima missa que você for, se você não confessou, não comungue. Você pode fazer a sua comunhão espiritual. Você não vai lá receber o corpo e sangue de Cristo, você se ajoelha e faz uma comunhão espiritual, mas você não recebe o corpo e sangue de Cristo. Você espera confessar para depois você voltar a comungar, a receber o corpo de Cristo. Aí tem gente que diz, então eu não vou para a missa. Não, você tem que ir. Mesmo você estando em pecado, você vai, porque ali você vai se alimentar do Evangelho, você vai se alimentar, fazer uma comunhão espiritual, você só não vai receber o corpo de Cristo, mas é importante que você vá. Se você namora e já tem relação íntima com seu namorado, com sua namorada você vive em pecado, então você não pode receber a Eucaristia. Você faz sua comunhão espiritual, se ajoelha direitinho, faz sua comunhão espiritual. Tá? A mesma coisa para quem está casado, mas não tem o sacramento do matrimônio, está vivendo em pecado, então não pode receber a Eucaristia, tá? Mas vá à missa, faça sua comunhão espiritual e tente regularizar, receber o sacramento do matrimônio, tá? Caso você tenha alguma limitação, meu esposo, minha esposa já foi casado na igreja, por isso eu não posso, você pode tentar buscar com o sacerdote, ver alguma orientação para ver se há possibilidade de nulidade matrimonial, tá? É um recurso que a gente tem junto ao Tribunal Eclesiástico para ver se o nosso casamento primeiro ele foi válido ou não. Então depois eu vou gravar um vídeo sobre isso e vou colocar o link aqui, tá? Mas é importante que você esteja sem pecado mortal para que você possa buscar realizar a comunhão. Deixa eu ver o que mais. Outra coisa, na fila da comunhão não vá conversando, não vá socializando com as pessoas. Na fila da comunhão ali você já está em oração, porque você vai receber o corpo de Cristo. Então você já vai em oração ali, ó, em silêncio, concentrado ao Senhor. Dá-me graça aí que tem um coração puro para receber o teu corpo e sangue. Enquanto eu esperei, Senhor, para receber essa Eucaristia, já vai entrando no clima de oração. Já vai orando, meditando, esperando, adorando a Deus,
para que quando você receber a Eucaristia, seu coração, seu espírito já esteja preparado para isso. E não vinha com Jesus, depois que você recebeu a Eucaristia, vir para o banco, cumprimentando as pessoas, não ser nem quietinho ali, ó. Isso não vai ser falta de educação. Depois você cumprimenta, fala, aí você senta no banco, ou ajoelha, se preferir, faz sua oração ali. Alguns vão para frente do sacrário, não precisa. Se eu recebi o corpo de Cristo, eu sou um sacrário. Eu estou com Jesus ali dentro de mim, então eu não preciso ir para frente do sacrário para orar. Entende? Eu posso ir para o meu banco, porque Jesus está em mim. Então vá para o seu canto, ore, agradeça a Deus, adore a Deus, permita que Deus seja o tudo. Cada um vai ter sua oração pessoal, mas eu costumo dizer assim, Senhor, obrigado por essa Eucaristia, pelo teu corpo e sangue que me alimentam. Eu te dou livre acesso, Senhor, para que o teu corpo e sangue adentrem a todas as áreas da minha vida e realizem todas as obras de cura, libertação, restauração, santificação e purificação. Com isso, eu estou dando acesso para que o corpo de Cristo possa adentrar em todas as áreas da minha vida, até aquelas áreas que eu desconheço, mas que precisam que Jesus esteja lá. Então faça a sua oração do seu jeito, tá? Não tem uma fórmula, não. Se entregue, deixe que Jesus faça uma obra, deixe que Jesus seja alimento na sua vida, na sua fé, na sua força. O sacramento da Eucaristia, por muitas vezes, a gente tem muitos testemunhos de pessoas que foram curadas através da Eucaristia. Então, assim, ele tem um poder muito grande. A igreja pede para que você tenha o jejum eucarístico. O que é isso? Você não se alimentar pelo menos 1 hora antes, ou meia hora, não tenho certeza, antes da missa e depois da missa. Por que isso? Para que você não chegue na missa de barriga cheia, empanzinado, para receber a Eucaristia. Então procure fazer um lanche, não tem problema, mas não chegar de barriga cheia para a Eucaristia. A mesma coisa depois. Terminou de receber o corpo de Cristo, não toma logo um gole de água, deixa um pouquinho Jesus agindo ali, né? Às vezes eu peço ao Senhor que essa Eucaristia permaneça por um longo tempo, até que eu receba a próxima Eucaristia, porque estar com Jesus é tudo de bom, né? A Eucaristia nos ajuda para que possamos ter mais paz, temperança, entendimento, fortaleza. É Jesus conosco, é alimento vivo em nós. Então a gente precisa ter esse entendimento. E a fé é justamente acreditar naquilo que não vemos. Aos nossos olhos é apenas um pão, um pedaço de pão. Mas por trás daquilo ali na fé nós enxergamos o corpo e o sangue de Cristo. E tem diversos milagres falando sobre o corpo de Cristo, né? Se a gente pegar, por exemplo, um bem conhecido que é o milagre de Lancião, você pode pesquisar na internet. A igreja estava vivendo um momento em que ela tinha dúvidas sobre o corpo de Cristo, né? Os padres, a igreja estavam em dúvida se realmente ali era o corpo de Cristo. E aí um padre saiu da sua cidade para encontrar com o Papa, porque ele estava com dúvida, ele queria um esclarecimento do Papa acerca disso. E aí no meio do caminho ele para celebrar uma missa em uma determinada cidade e ele teve dúvida se ele era o corpo de Cristo. Aí ela vai consagrar o corpo de Cristo, aquele pedaço de pão se transforma em carne. E aí aquilo era a resposta que ele precisava. Ele foi ao Papa, quando ele foi ao Papa, ele explicou o que aconteceu, e aquilo foi uma resposta para toda a igreja, que realmente aquele era o corpo de Cristo. Depois fizeram estudos em cima desse pedaço de carne, viram que era carne do coração, de 2000 anos atrás, né? Até hoje a igreja guarda esse milagre, ele não se desfez. Vocês podem pesquisar na internet, tem foto, tem vídeos falando sobre isso, milagre de Lancião, sobre a Eucaristia. Outros milagres aconteceram também, mas para a gente ver que verdadeiramente ali é o corpo de Cristo, corpo e sangue de Cristo. Dando continuidade nos ritos de conclusão, a gente tem a ação de graças, agradecemos a Deus pelo sacramento recebido, e a bênção final, o sacerdote abençoa a comunidade. É importante esperar a bênção final. Muitas vezes as pessoas vão embora antes da bênção, né? Então, assim, é uma bênção sacerdotal. Então, geralmente eu peço, às vezes meus filhos não estão comigo, eu peço ao Senhor que essa bênção alcance minha casa, alcance os meus filhos, alcance tal pessoa que está precisando dessa bênção. Então, antes do padre dar a bênção, você pode fazer sua oração, entregar a Deus, pedir que essa bênção chegue à tua casa, ao teu trabalho, à sua equipe de trabalho, aos seus negócios, aos seus filhos, àquela pessoa que está precisando de oração, que está acamada, que está no hospital. Tá? Então, não saia da missa sem receber a bênção. É uma bênção sacerdotal. Com isso, a gente fecha os ritos da Santa Missa. Então, meus amados, busque a Santa Missa. Se você está afastado, se você, por algum motivo, lembre que a nossa igreja ela é santa e pecadora. Santa porque foi instituída por Jesus Cristo e pecadora porque ela é conduzida por homens. Então, às vezes a gente está chateado porque o padre falou uma coisa que a gente não gostou, porque uma pessoa que está lá, você está lá por causa de Jesus. A gente não está na igreja por causa do padre
ou por causa daquela pessoa que me... Não, eu estou lá por causa de Jesus. E Jesus é o único que não nos decepciona. Então, se você teve alguma chateação por conta de pessoas, deixe isso de lado e busque se reencontrar com Deus. E a Eucaristia, a Santa Missa, é uma forma da gente estar íntimo, próximo de nosso Senhor Jesus Cristo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Não fique com dúvida, não. Eu vou ter o maior prazer em estar respondendo, em estar ajudando. Tem outras pessoas também aqui que também participam da igreja e querem deixar algum complemento. Fiquem à vontade, adicionem nos comentários, porque essa é uma comunidade de fé. O objetivo é a gente crescer na fé e estar mais próximo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar, que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém? Se você gostou, encaminha para outra pessoa, tem alguém precisando conhecer mais sobre a Santa Missa. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.